São 19 horas e 10 minutos, o Jornal Conectado está de volta. Como você acompanhou no primeiro bloco, nessa quinta-feira, uma faculdade no estado norte-americano de Oregon foi alvo de um tiroteio. Um atirador entrou no campus e alvejou vários estudantes. A imprensa nos Estados Unidos confirmou o número de vítimas, 15 mortos e 20 feridos. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Mega TV o professor Dr. Charles Penaforte, que já está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito boa noite, professor. Boa noite. Em relação a tudo que a gente tem visto, mais uma vez, essa barbaridade que para a gente está começando a banalizar, porque vira e mexe a gente escuta que alguém invadiu uma universidade e baleou estudantes. Por quê? Essa facilidade para ter armas e que tipo de polêmica a gente pode esperar para mudar essa realidade? Trata-se de um processo histórico dos Estados Unidos, né? A própria formação da sociedade americana se baseou na arma. Então, se nós voltarmos aos filmes do Velho Oeste, a gente sempre vai ver o pessoal com arma no couro, na cintura, em função do contexto histórico do século XIX, ou seja, era muita violência, luta contra os índios, etc. Então isso criou uma indústria, na época do século XIX incipiente, que com o passar do tempo, dos séculos, vamos dizer assim, ganhou muita projeção e força. Então trata-se de uma cultura dos Estados Unidos isso. O cidadão tem, entre aspas, o direito de andar armado e toda a facilidade que isso gera. E o lobby das armas é muito forte nos Estados Unidos. Então, por mais que o presidente Obama tente diminuir isso, esse fenômeno, ele esbarra justamente nessa força muito grande dos lobistas de armas. Então, trata-se de uma questão, primeiramente, cultural e que por trás tem um aspecto econômico. Agora, nós sabemos que os estados americanos, eles não têm a mesma lei, né? Sim. Então, o estado de Oregon é um dos estados americanos que permite o uso de armas. E no caso, o que eu fiquei mais chocada é que os alunos podem entrar no campus universitário. Eles não podem entrar com a arma na sala de aula, mas no campus já pode chegar e entrar armado, professor. Para a gente soa muito estranho isso, né? A gente vem de uma cultura que também, de certo modo, é violenta, mas não nesse sentido, em que você possa prover a sua própria segurança. Então, nos Estados Unidos, para as pessoas que são de fora, isso soa como uma coisa totalmente sem sentido, mas é real, é cultura dos Estados Unidos e uma indústria muito forte armamentista. Então, para você quebrar esse fenômeno da arma nos Estados Unidos é muito difícil. Então, o presidente Obama certamente ele não conseguirá, porque você tem milhões e milhões de dólares que financiam campanhas de senadores, deputados, no caso do Congresso americano, que vão justamente na contramão desse fenômeno. Então, isso é comum. Não há jeito. A gente vai continuar a escutar isso, com maior ou menos intensidade. Mas o que me surpreende é que é sempre em universidade. Por quê? Esses tiroteios acontecem, de certa forma, em universidade para chamar que atenção do governo americano? Bom, a universidade está dentro da lógica da sociedade americana, que é uma sociedade hedonista, ou seja, que procura o prazer, materialista e que desponta para essa perspectiva da posse, dos recursos e etc. E no caso dos Estados Unidos, da universidade, são alunos que permeiam essa lógica societária, social, vamos dizer assim, e que em algum momento sofreram bullying, foram, de algum modo, não se sentiram contemplados dentro da perspectiva social e que buscam, pela facilidade, isso. Outro aspecto que os especialistas também colocam é justamente a característica midiática do ato, ou seja, isso é facilmente extrapolado para o mundo todo. Então, o cara não tem nenhuma perspectiva de vida, quer se matar, então vou fazer algo que entre realmente para a história. Aí o cara tem lá os seus minutos de fama e com ele leva algum grupo de pessoas. Mas aqui que não se trata especificamente de universidades, é que tem mais ressonância nesse aspecto, mas é justamente em função do que acontece. Então, o jovem, por N fatores, passa por algum tipo de problema e encontra um escoamento nessa perspectiva da arma. Professor, o senhor acha que o jovem americano, ele se comporta de maneira diferente dos outros jovens? Eu acredito que o capitalismo dos Estados Unidos é um capitalismo diferente do capitalismo europeu, por exemplo, ou japonês, que ele é focado mais na questão, nem tanto japonês, mas o europeu, do bem-estar social. Ou seja, você procura garantias sociais, hospital, saúde, educação para todos. Isso cria um processo de menos competição.
Nos Estados Unidos, não. Então, o que você vê é competição ao nível extremo. Então, por exemplo, o caso do Obamacare, que era justamente, que para a gente soa estranho, né? O Estado não garantia saúde, lá não. Ele enfrenta até hoje uma séria resistência porque ele ousou dizer que todo americano tem que ter direito ao sistema de saúde, não pagar. O que para o americano, para a média americana, da sociedade norte-americana, é algo inconcebível. Cada um que tem que prover a sua própria necessidade. Se você não consegue fazer isso, você, em tese, é um incompetente. Então não é o Estado que tem que fazer, é você que tem que correr atrás. Então, dentro dessa linha aí, de uma sociedade altamente competitiva, você cria uma oportunidade para a diminuição dos laços de solidariedade. Professor, o senhor acha que esse atentado de hoje, essa tragédia, né, na universidade, pode, de alguma forma, mudar um pouco a cabeça, né, dos americanos em relação à proibição das armas? Ou está muito enraizado isso e é difícil mudar essa liberdade com armas? Eu acredito que não mude muito. Alguns especialistas já colocaram que o apoio a Obama pela questão da diminuição das armas não é muito grande. O próprio Michael Moore, o cineasta Tiros em Columbine, né, já mostrou isso há bastante tempo, já de certo modo, e praticamente não se muda. É um processo enraizado na sociedade americana. Isso é um ponto. Agora, o que leva as pessoas a praticarem isso deve ser trabalhado. Aí é a questão da saúde pública, a atenção à saúde psicológica, psiquiátrica e etc. Então, isso é uma forma de você tentar reverter isso. Agora, pelo lado do lobby, eu acredito, e da sociedade que está enraizada isso 200, 300 anos, acho que dificilmente vai mudar. Meio difícil você conseguir mudar. Tá bom. Professor Charles Penaforte, muito obrigado pela sua presença aqui no Conectado, tá bom? Obrigado. Essa edição do Jornal Conectado fica por aqui e continua na internet, no YouTube, Facebook e também no Instagram, pelo @Jornal Conectado. Siga a gente lá e nós voltamos às 8 da noite. Até já!